Aí você entra com a ação. E se ter uma ação judicial, o vereador Otávio, que é um grande advogado, uma ação contra a pública. Então, nós iríamos ter uma coisa assim de 10, 20 anos andando aí até os embargos infringentes, ou sei lá o quê, até lá em cima, e depois que a prefeitura perdesse, porque iria perder, que teria que pagar, ela ainda poderia fazer precatório. E a nova lei ainda permite que se divida o precatório em 10 anos, é isso? 10 anos para pagar. O Instituto aí sim estava ferrado. Nós não fizemos isso. Fomos fazendo as notificações administrativas. No último ano, como ficou muitos meses atrasado, nós entramos em contato com os conselhos, entramos com uma ação, protocolamos uma cobrança, exatamente para poder fazer uma cobrança, se fosse o caso, judicial. Tá, então, só minha última pergunta. Já que estava tudo na dívida ativa, isso foi colocado como dívida ativa do Instituto, como que poderia ter a regularidade previdenciária, sendo que existia dívida na dívida ativa? Vereador, isso faz parte do patrimônio, do ativo financeiro do Instituto. Quando a dívida ativa, ela faz parte do ativo financeiro do Instituto. Quando você pega lá o cálculo atuarial, está lá, ativo financeiro. Aí tem a explicação embaixo, observações. Ativo financeiro tem as disponibilidades financeiras, que é o patrimônio líquido, aquilo que está investido, mais a dívida ativa, mais o imobilizado, e mais alguma coisa. O Milton está aqui, depois ele vai até explicar melhor o que é. Esse é o ativo financeiro. Então, esse ativo financeiro é uma coisa. O patrimônio líquido é outro, é o dinheiro que está aplicado, efetivamente aplicado. E nós tivemos superávites financeiros e orçamentários desde 2008. Ok, vou repetir a pergunta de novo. Como que estando com uma dívida ativa, tudo na dívida ativa, como que pode ser falado que tem uma regularidade previdenciária? Bom, mas porque está regular. Com uma dívida. Mas a dívida está regularizada. Ela está regular porque ela está sendo cobrada, vereador. O que está na dívida ativa são os parcelamentos. Os parcelamentos é que estão na dívida ativa. O que é a dívida ativa do Instituto? São os parcelamentos. Então, os parcelamentos estão sendo pagos. Eu só quero uma última pergunta. Aquelas parcelas da primeira pergunta, que foram as pagas, sem multa, sem juros, estão na dívida ativa? Antes do parcelamento feito pela atual administração, dentro da sua gestão junto ao Instituto de Previdência. Vamos deixar muito claro isso. Todo ano nós tínhamos que colocar na dívida ativa, nós tínhamos que fazer um livro de dívida ativa. A primeira coisa que o auditor do Tribunal de Contas vinha e pedia todo ano, o Milton está aqui, ele sabe, ele pede livro da dívida ativa. E pediu o CRP também. Então, ele quer ver a dívida ativa, está lá, tem o livro da dívida ativa, está lá. Todos os anos constava isso aí. Tá Vossa Senhoria confirma que as prestações pagas em atraso, não frutos de parcelamento... Não, vereador, isso não confirma. Isso não é possível fazer isso que o senhor está falando. Como é possível fazer um negócio desse? Isso é o presidente do Instituto. Não, vereador, isso aí eu expliquei para Vossa Excelência. Não pode fazer uma coisa dessa. Você não pode pegar... Como você faz cálculo de dívida? Você tem que ter uma data base. Não é, meu time? Você tem que ter uma data base, você tem que ter uma base. Daqui para trás nós vamos calcular 6% de IPCA, 1% de juro, 10% de multa, 42. Você tem que ter uma base. Você tem que ter uma base, uma data a base. Agora, como é que eu vou colocar? A Lei 3.705 de 2004, artigo 42, parágrafo 2º. Exato, então, mas isso aí, o que cabia ao Instituto fazer? Cobrar. Nós fazíamos a cobrança. E inscreveu essas dívidas em dívida ativa? Quais dívidas? As dívidas eram colocadas... Vou repetir. Vereadores não podia colocar em dívida ativa. Brito, por favor, me escuta que eu vou te explicar direitinho, porque está difícil de entender. Eu já entendi e não pode fazer isso que o senhor queria. Então, como que faz com ela? Esquece? Só quando... Não esquece, não. Tanto é que foi cobrado. Foi cobrado, nós não perdemos... Saiu, foi cobrado. Mas baseado no processo que nós abrimos, e baseado nas planilhas que nós fizemos, e baseado no fio da meada que nós não perdemos desde janeiro de 2005.
Não perdemos o fio da meada e calculamos tudo junto com o Ministério. Nós fomos lá, eles tinham os planilhas, fomos várias vezes, conversamos, temos e-mail trocados para fazer esses cálculos que são complexos. E nós colocamos e cobramos. E foi baseado nessa cobrança, nesse trabalho que nós fizemos, que foi aprovado esse ano os parcelamentos, 6 parcelamentos. Eu gostaria só que, para esclarecer, algum ofício de cobrança, o número de algum ofício de cobrança, já que estão todos aí, exatamente dessa dívida que eu estou falando. É dívida que foi paga, não motivo de parcelamento, e que foi paga em atraso, referente ao juro e à multa. Vereador, isso aí teria que ver planilha por planilha, mês a mês. Como é que vai dar para fazer um negócio desse aí? Teria que ver os documentos e verificar quando foi pago. Teve um ano, por exemplo, em 2011, com a situação acho que estava melhor, que eram pagos, principalmente do servidor, que nós insistimos muito, eles eram pagos regularmente, inclusive, primeiro em prazos, acho que até dentro do prazo. E quando atrasava, pagava-se com juros e correção, se não me engano, em 2011. Em 2012, houve uma situação mais complicada. Tanto é que nós passamos essas informações. Em 2011 foi pago essas dívidas? Eu não lembro, estou falando que tal. Não, você falou que foi pago. Não, vereador, não é pago dívida. Dívida a gente parcela. Dívida a gente parcela, vereador. Paga quando parcela? Quem paga é a prefeitura. Só Vossa Excelência vai perguntar para o prefeito, vai perguntar para o secretário de Finanças. Eu vou ler aqui, o prefeito está ali. O prefeito está ali e nós temos uma tranquila relação para poder falar. Por favor, fala no microfone, Brito. Ele sabe muito bem, porque uma vez, inclusive, ele falou assim, o Brito tem que fazer isso. Falou bom, bem. Falou assim, você não adianta ficar bravo, porque o Brito tem que fazer isso. 2012. 4 de janeiro de 2012, acho que foi a primeira segunda-feira, qualquer coisa, o primeiro dia útil. Ofício IPMB 007-2012, eu vou ler, hein? Olha aqui, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos em anexo, falando no microfone, o memorando número 001/2012 da Diretoria de Administração e Finanças desta autarquia, com o relatório dos parcelamentos em atraso relativos aos acordos de parcelamentos assinados entre a Prefeitura e o Instituto. Veja bem, senhores, o prefeito recebeu isso aí, ele está aqui. O que é que nós mandávamos, vereador Otávio? Tomamos a liberdade de sugerir a Vossa Excelência indagar, em letras maiúsculas, por escrito, à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em negrito, os motivos dos atrasos constantes dessas parcelas, para sua garantia do prefeito, contra possíveis futuras ações administrativas e ou judiciais, exija do secretário, que tais esclarecimentos também sejam feitos por ofício. Destacamos que, além do não cumprimento dos termos dos referidos acordos de parcelamento, tais atrasos implicam em alto custo financeiro para os cofres municipais, por causa das multas, em decorrência da incidência de multas, juros e correções. Aproveitamos para, mais uma vez, reiterar o cumprimento da cláusula 4ª, ela mudou depois, dos acordos de parcelamento que tratam da retenção. 2 pontos, abre aspas, eu leio a causa que o senhor me perguntou. O devedor autoriza que seja efetuado automaticamente a retenção do Fundo de Participação dos Municípios FPM e o repasse ao credor na agência número tal, conta tal, da Caixa Econômica Federal, Banco 104, do valor das parcelas estabelecidas na cláusula 2ª, acrescido do índice de atualização na data do seu vencimento. Isso aí de 4 de janeiro. 9 de janeiro, nós fizemos a respeito das retenções. 10 de janeiro, a parte patronal. Nos mesmos termos. Isso, vereador, foi no dia 27 de janeiro, no dia 11 de abril, no dia 27 de abril, no dia 3 de maio, 11 de julho, 11 de julho, 14 de agosto, 20 de setembro, cada uma era de um assunto, patronal e servidor. 17 de outubro, 6 de dezembro, não, esse aqui já era para o vereador. Até 17 de outubro, quando nós abrimos o processo administrativo e registramos na prefeitura, porque não tinha. Então, nós fizemos
a nossa parte, e quando aconteceu de não haver resposta para esses ofícios, não havia resposta para esses ofícios, nós mandamos e abrimos esse processo administrativo no dia 21 de agosto de 2012, e não foi antes, porque eu recebi as atas do Conselho no dia 17 de agosto, as atas do Conselho, porque nós tínhamos falado sobre o assunto no dia 5 de maio. Mas eu recebi a ata, está aqui um ofício assinado pelo Wander. Ele mandou dia 17 de agosto. No dia 21, que foi uma segunda-feira, se não me engano, eu abri o processo administrativo. Atraso nos repasses e não pagamento dos parcelamentos. Abri um processo, está tudo aqui. O prefeito, até o final do ano, ele pagou. Pagou o servidor, e eu falei para ele, você paga toda a parte referente ao servidor. A parte do patronal, nós fizemos um parcelamento que foi aprovado aqui pela Câmara. Nós só não enviamos para o Ministério para aprovar por dois motivos. Primeiro, porque estava em cima da hora. Era dezembro, Natal e tudo mais. Segundo, havia a possibilidade, era em 60 meses, havia a possibilidade desses parcelamentos serem feitos em 240 meses, o que facilitaria muito a administração. Então, nós não encaminhamos aquele parcelamento aprovado aqui, de todos esses atrasos, tudo aqui, que estava aqui, zerando, portanto, a conta da administração em 2012, nós não encaminhamos para o Ministério por dois motivos. Primeiro, porque havia essa possibilidade, estava muito em cima da hora, e havia essa possibilidade, como realmente aconteceu, de parcelar em 240 vezes. Nós deixamos para ser parcelado, e eu avisei o prefeito Guilherme, eu vi ele está aqui, eu avisei o prefeito Guilherme, ele foi lá no dia 18 de dezembro, avisei o prefeito Guilherme, falei, olha, tem isso aqui, isso vai poder parcelar em 240 vezes, o que vai facilitar bastante para você, para a sua administração. Só mais uma pergunta. De 2008 até quase dezembro de 2012, existiu uma liminar que obrigava a prefeitura a pagar em dia. Por que o Instituto nunca confirmou que a prefeitura não pagava em dia nessa ação? Inclusive, juntava com o Cecílio, falava que estava sendo pago e ficava na história. Já que cobrava tanto, por que não aproveitou a liminar judicial e nunca confirmou que não houve pagamento? Não, vereador, porque não cabia confirmar nada. Veja bem o seguinte, cada situação ela deve ser feita de acordo com os trâmites legais. Isso era assessoria de jurídica que devia fazer o que pode e o que não pode fazer e como pode ser feito, de acordo com o que o juiz pergunta. Não adianta informar isso aí. O que adianta? Isso aí, qual o problema de... Essa cobrança, já que era uma cobrança judicial, não caberia. Eu vou procurar aqui, mas eu não sei, está aqui. Está aqui, achei. 5 de maio de 2008. Ofício número 244/2008, referente à ação popular com pedido de liminar. Ao doutor Ademir Pierre de Oliveira, assessor jurídico do Instituto. No processo número 473, é o seu processo, do juiz de direito da Comarca de Barreto, doutor Carlos Faquiane Macate, meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil, deferiu a liminar pleiteada a fim de que o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Barretos comprove, até o dia 15 do mês subsequente, quero que o senhor pedir, o pagamento integral da cota patronal devida pela prefeitura ao IPMB, sob pena de multa de R$1.000 por dia de atraso, iniciando-se em relação ao corrente mês de março, a ser comprovado o recolhimento devido até o dia 15 de abril, próximo futuro. Diante do acima exposto, encaminhamos a Vossa Senhoria o presente ofício para análise imediata, utilização dos mecanismos legais que caberiam a esse Instituto tomar. Ele me respondeu, dizendo que não caberia nada ao Instituto fazer. Não cabe nada, não é o Instituto que tem que fazer esse tipo de cobrança. Não caberia nada, essa multa era uma multa para a prefeitura. Eu não sabia como agir. Eu consulto minha assessoria jurídica. 5 de maio de 2008. Senhor Franco de Brito, por parte do nobre vereador André Luiz Rezec, se findaram as perguntas, passaremos agora ao doutor Otávio Alves Garcia. Ô Brito, eu quero ser bem objetivo contigo. Procurarei ser também. Em 2004, dezembro de 2004, qual era o crédito do Instituto para com a Prefeitura? Vereador,
Em 2004, no site do Ministério, esses números todos podem ser acessados no site do Ministério. Em 2004, através dos... O crédito, você está falando? O crédito do Instituto com a Prefeitura, ou melhor, o débito da Prefeitura para o Instituto. Que nada mais é do que o dinheiro de um para o dinheiro do outro. Sim. Era o parcelamento de... tinha um parcelamento de 98, se não me engano, depois um parcelamento que foi feito em 2004. Tem que ver o número desse parcelamento, é aquilo que o Wander também falou, né? Mas havia uma dívida, sim. Você lembra o valor? Não lembro o valor. Essas dívidas, o Instituto foi criado dia 20 de setembro de 92, ele está com 21 anos. Então, em 2000... Eu, inclusive, votei na criação do Instituto. Exatamente. Ele inclusive, tem 21 não concordava anos. com a criação do Instituto. Fez, agora, 21 anos de existência, o Instituto. Desde a sua criação, quando ele foi criado sem regras. Porque não existia ainda a Lei 9717, que regulamenta o funcionamento dos institutos. Então, ele foi criado com uma série de defeitos. Um deles era da assistência médica. Não, tudo bem. Então, aí juntou essas essas dívidas todas, vereador. Você lembra qual o valor do débito que tinha? Não lembro, mas tinha. Em janeiro de 2005, você lembra? Não, em 2005 o presidente era o Dr. Ricardo Gomes Calil. Tá. Eu entrei a partir de 2006, final de 2006, tudo 2007. Bem. Quando em dezembro de 2012, o crédito do Instituto para a Prefeitura, quanto era? Essa pergunta foi feita pelo Dr. Malamã, Rodrigo Malamã, por ocasião da transição. Então, eu vou dar a resposta dele. A resposta que nós demos para ele. Todos os ofícios que nós mandamos para o Dr. Malamã. Até aqui, ó. Essa pergunta que Vossa Excelência está fazendo. 5 de dezembro de 2012, ofício ao Departamento de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura. Ofício ao requerimento 056 da Comissão Municipal de Transição. Com nossos cordiais cumprimentos referente à indagação no requerimento em epígrafe sobre o valor que deve ser pago para regularizar essa ARP, informamos que os valores abaixo relacionados foram objeto de levantamento feito pela Diretoria de Administração e Finanças desta autarquia, de acordo com a legislação e as orientações normativas do Ministério da Previdência. Dívida ativa, 62.469, parcelamentos rescindidos, atualizados até 31/10/2012. Aporte, 702, que era atualizado até 31/10, contribuição patronal, que estava em atraso, que depois foi objeto de parcelamento aqui, e contribuição do servidor. Os valores referentes ao principal do aporte das contribuições do servidor deverão ser saldados à vista. Os valores relativos aos parcelamentos rescindidos, mais o total das contribuições patronais e atualizações monetárias juros referentes a todos os pagamentos feitos em atraso, poderão ser objeto de acordo de parcelamento conforme a portaria 204 do Ministério. Então, esses são os valores, nós informamos a comissão. O que eu queria saber era outra coisa, mas você assumiu a presidência do Instituto quando? Outubro de 2006. Tá, de outubro de 2006 a dezembro de 2012, você tem condição de informar quanto que a Prefeitura investiu no Instituto? Olha, o patrimônio do Instituto, patrimônio líquido do Instituto, 2004, 2005, final de 2005, ele era de 18 milhões, por volta de 18 milhões. 2004 e 2005, ele era de 18 milhões, eu não lembro do ano anterior. 18 milhões, 800 e pouco. E quando nós saímos, o patrimônio líquido era de 44 milhões, 378. O patrimônio líquido, a disponibilidade financeira. Né? Aí você tem também aquilo que eu expliquei, o ativo financeiro, porque o ativo financeiro soma a dívida ativa, que era de 111 milhões 659.
Então, entre ativo financeiro passivo, seja lá o que for, em janeiro de 2005 correspondia a 18 milhões e em dezembro de 2012 corresponderia... 44.380. Somando o ativo, somaria 111. Com o ativo, 111.659. Isso na proporção, você lembra o valor do orçamento em 2005, quanto era, e o valor do orçamento em 2012? Para ver o parâmetro de investimento, de administração, ou não? Qual o valor que o senhor quer? Considerando valores orçamentários do ano, orçamentário, para ver o percentual. Do orçamento que existente, com valores do Instituto, comparando com hoje, em termos para se calcular o investimento feito na administração dos últimos 8 anos, objeto de questionar isso, Instituto? Olha, eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida talvez pelo secretário, o diretor de contabilidade, que ele deveria ter esses números aí, ou então pelo ex-prefeito, né? Porque eu não lembro, agora eu teria, talvez até esteja aqui nesses papéis aqui, mas eu teria que procurar. Se eu tivesse as perguntas antes, eu viria com elas. Hoje, infelizmente, só mais uma pergunta. Hoje, o Instituto, você deixou o Instituto em dezembro de 2012? 31 de dezembro de 2012. Deixou ele em termos de capital, em termos de dinheiro, em termos de bens, ficou, no valor de quanto? Segundo o estudo atuarial feito nessa administração agora pela Caixa Econômica Federal, os dois que foram feitos no começo do ano, ele estava em equilíbrio financeiro e atuarial. Ele estava com um ativo financeiro de 111.650, conforme eu disse, e um patrimônio líquido de 44.378. E ele estava também em equilíbrio financeiro e atuarial, segundo o estudo atuarial feito pela Caixa Econômica Federal. Nada mais, estou satisfeito. Brito, eu gostaria de fazer algumas colocações, observações e perguntas. De forma clara, como tem que ser, o Instituto de Previdência, pelo meu ver aqui, e isso é público e notório, que acho que 99% das prefeituras brasileiras passam por dificuldade para honrar com seus compromissos. O mundo inteiro passa por problemas com a Previdência. Para poder honrar com seu compromisso, e não só as prefeituras, também a nível estadual e a nível federal. Mas o que a gente vê, a nossa grande preocupação é o seguinte, se o dinheiro que se arrecada e que se arrecadou foi suficiente para honrar os compromissos e para dar uma estabilidade ao Instituto, para as pessoas que ali contribuem e que se aposentam e que precisam, que contam com esse recurso no futuro. Algum momento, nesses 8 anos da administração do Dr. Emanuel, o Instituto passou por dificuldades em correr risco de não poder conseguir fazer a folha de pagamento dos seus pensionistas e quem estivesse ali? Segunda pergunta, vou tentar explicar de uma forma mais clara. O caixa do Instituto, em 2004, por volta de... O senhor não vai saber dizer. O patrimônio líquido por volta de 18 milhões. Mais Sim. Ou menos, E na saída você deixou por volta de 44. 44, Um superávit. A Câmara Municipal, juntamente com o SAI, que paga as duas partes, tanto a patronal quanto a do servidor. Né? E a prefeitura, a parte do servidor, você saberia me dizer quanto que dá esse valor sem a parte patronal da prefeitura? Hoje? Sim, não, quando o senhor saiu em dezembro, a Câmara paga em dia, tanto a parte patronal quanto a parte do servidor. O SAI também. E tem a parte que é descontada do servidor por parte da prefeitura. Esses três recursos, o senhor saberia me dizer se eles são suficientes? Se eles são suficientes para fazer a folha, honrar com os compromissos do Instituto e ainda deixar esse recurso? Sim. Tem. A possibilidade, sim. Senão nós estaríamos entrando numa defasagem mês a mês. Há essa possibilidade. Sim.
Quando houve a discussão da Lei 4.510 aqui, eu vim aqui e apresentei esses números, porque ia cair a alíquota de 24 para 14, e a grande questão era, vai diminuir? Não, mas ele vai ser, mesmo com a diminuição, sem o aporte, ainda haveria possibilidade de pagar, então, fazer esse pagamento que Vossa Excelência está então, perguntando. o que estou querendo dizer é o seguinte: o Instituto, hoje, ele é uma empresa, vamos dizer assim, que o recurso que entra hoje em dia, mesmo com a inadimplência de algum fornecedor, no caso a prefeitura da parte patronal, vamos dizer assim de forma bem subjetiva, para que a população possa entender, o Instituto, mesmo com esse credor, às vezes atrasando ou deixando de fazer o repasse em dia, com os outros recursos que já existem em caixa e com os outros pagamentos, em momento algum passou por dificuldades. Não, em nenhum momento nós atrasamos nenhum mês. Pagamento de servidor, pagamento de pensionista. Nós pagamos sempre com antecedência, até, na verdade não é antecedência, porque nós deixávamos disponível o dinheiro, igual a prefeitura tem feito ultimamente aí, às vezes um dia antes, deixa disponível na conta. Então, às vezes tinha feriado, caía num domingo, você deixava disponível já na sexta-feira para o pessoal poder retirar. O que Vossa Senhoria... O tempo todo, de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. Nunca passou por dificuldade financeira. Mesmo com nenhuma situação e de maneira também bem clara e objetiva. Eu entendi muito bem o que Vossa Senhoria disse, quando disse que se fosse para entrar com uma ação judicial, arrastaria aí 10, 20 anos e depois não poderia ser convertido num precatório. Então, o que Vossa Senhoria fez, comungando junto com a administração, foi levando de uma maneira que não administrando a questão, porque nós todos sabemos da dificuldade que se passa, e a prefeitura foi pagando a parte patronal. Uma outra pergunta: algum dia, nesses 8 anos, o ex-prefeito, o doutor Emanuel, deixou de pagar a parte que foi retida do servidor? Porque isso sim incidiria em um erro grave. Deixar de pagar? Deixar de pagar a parte do servidor. Ele podia pagar com atraso, mas pagou. Tanto é que no final do ano nesses parcelamentos. Não, mas só para você entender. Não é parcelamento. Nesses parcelamentos que tiveram de dívida, foi parcelado alguma vez a parte do servidor? Não pode. Não pode. Servidor, né? Veja bem, tira do servidor, o dinheiro não pode ser parcelado, horas. Entendeu? Pode atrasar. E em cima desse atraso tem juros e multa. Aquilo que somou 26 milhões. E foi cobrado. Porque pôde parcelar. Mas o parcelamento o pagamento, que a Vossa Excelência está perguntando, no caso do servidor, o prefeito, até 31 de dezembro, ele pagou todas as retenções que ele fez da parte do servidor, ele pagou. E da parte do patronal, foi aquele parcelamento de 60 meses que nós aprovamos, acho que no dia 20 de dezembro, alguma coisa, aqui no final do mandato. Porque eu procurei me informar, e o que poderia incidir em algum tipo de crime administrativo, sim, seria a retenção indébita, isso, da parte do servidor. Questão de dívida, se pagou tudo que tinha que ser pago ou que faltou um pouco de ser pagar, isso é questão administrativa, de orçamento público, e eu acho que a maneira que se foi conduzida de tentar levando isso administrativamente foi bem melhor do que tentar com uma ação judicial e de repente se arrastar por vários anos. Então o senhor pode nos afirmar catedraticamente que não houve nenhuma não se foi deixado de repassar a parte que foi descontada do servidor. Do servidor foram pagas, como o vereador André perguntou várias vezes, com atraso. E foram pagas muitas vezes. Foram pagos muitas vezes com atraso, sem as multas e juros. Porque mas não foi descontado do servidor. E foram descontados. Mas foram pagos, todos. O prefeito pagou. De janeiro a sem juros. Sem multa e sem juros. Eu sei, mas nós cobramos, vereador. 26 milhões. Porque essa é uma parte... Eu estou insistindo bastante nessa questão, senhor Brito, pelo seguinte: o que caracterizaria um crime mais grave é a retenção de uma parte que não lhe é de direito. E só para terminar o nosso esclarecimento, eu gostaria só que o senhor reafirmasse se
o senhor já reafirmou, e se algum dia realmente o Instituto passou por alguma dificuldade. E para terminar, nós tivemos aqui antecedendo o senhor Wander Sturt, todos os projetos de lei que desceram para essa Câmara Municipal, eles passaram, obrigatoriamente tinham que passar pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Administrativo. Ele confirmou que foi passado. Gostaria que Vossa Excelência também confirmasse se todos os projetos que desceram para essa Casa de Lei também foram passados pelos conselhos. Seria uma improbidade administrativa da diretoria do Instituto não passar, teria que passar, mesmo que com maioria de votos. maioria de votos foram passados. Todos eles foram encaminhados pelos conselhos, aprovados. Agora, foram passados. E inclusive esse agora, recente, deve ter passado também, porque eu vi a ata. Sim. Vi a ata, está lá, e diminuiu de 14 para 11,94. Tem que constar isso aí também. Diminuiu de 14 para 11,94. O senhor seria correto afirmar que mesmo com os parcelamentos da dívida, o Instituto está com uma saúde financeira em dia? Seria correta essa afirmação? Ele está é só ver ele está regular na questão financeira e atuarial. Eu tenho aqui, agora eu achei a questão da dívida ativa, o livro Posição de Dívida Ativa do 2000, e todos os anos, estão todos aqui. É uma cópia que tem todos os anos, todos os parcelamentos, nota explicativa, enfim, pode tirar cópia se quiser. Só para terminar, não está nem grampeado para facilitar. Da minha parte, já é o que eu gostaria de perguntar. Só gostaria de deixar esse espaço aberto para Vossa Senhoria para fazer mais algum esclarecimento. E se de vossa parte estiver a senhora achar que deve ser acrescentado e disponibilizado algum documento que possa acrescentar nesse processo, fique à vontade, possa nos entregar as cópias que o senhor achar necessário, e se algum vereador aqui quiser solicitar também, fique à vontade. Eu gostaria dessa cópia das dívidas ativas. Sim, pois não. Pode pedir. Eu nem bem, gravei exatamente para poder tirar. Ela está bem explicadinha. Aliás, é um documento oficial que vai para o Tribunal de Contas. Eu queria agradecer, presidente, a oportunidade, porque eu sempre quis vir aqui na Câmara. Ninguém me chamava para vir aqui para explicar, para conversar a respeito da questão previdenciária. Tem que se entender, tem que ter um pouco de paciência para entender o que é a questão previdenciária. Tem que saber a diferença entre equilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial, plano de custeio. A questão de plano de custeio é muito importante. Misturar uma coisa com a outra é confundir a cabeça das pessoas, é confundir a cabeça do servidor público, principalmente. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu estava assim, ansioso para poder vir aqui, e estava preocupado que não tivesse assim, mas estamos sendo transmitido. Eu pensei que fosse naquela salinha lá. Falei, caramba, é tão importante o que tem a ser dito, que eu estava assim, meio frustrado, mas fiquei muito satisfeito de estar aqui com as pessoas, com vereadores presentes, vereadora Dilson, a vereadora Paula está aqui, eu quero até cumprimentá-la publicamente, foi a única vereadora eleita que esteve lá no Instituto, e eu mostrei essa pasta, né, vereadora? Ela viu. Eu mostrei para ela como é que estava sendo administrado. E convidei também o meu amigo Adilson para ir lá, como convidei todos os demais candidatos a prefeito e vereadores para ir lá no Instituto. Vamos conhecer um pouco. Agora, vão lá falar com o Alberto Diniz, se eu não gostava do Brito, vai lá e conversa com o presidente atual, com a diretoria atual, inteiram-se dessa situação. E principalmente os servidores públicos, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal é o que administra o Instituto. A eles cabe a administração, porque é dinheiro deles que está lá. Então, tenham essa consciência da importância de entender o sistema municipal previdenciário e fiquem em cima para poder cobrar e poder acompanhar cada passo da diretoria. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos a sua presença, as suas explicações, e voltando a lembrar que toda essa gravação será transcrita, e o senhor vai assinar para nós uma transcrição dessa, porque são muitos dados, muitas informações. Depois nós faremos a transcrição desta ata. Muito obrigado, senhor Brito. Muito obrigado pela presença.
Agora você me autoriza? Eu requeiro aqui ou você me autoriza? Me autoriza a deixar o plenário e voltar. Senhoras e senhores, nós vamos dar continuidade agora nos depoimentos, mas o nobre vereador Otávio precisa fazer uma solicitação que vai fazer via microfone. Senhor presidente, aqui eu tenho agora uma audiência no fórum às 16 horas e nesse intervalo eu já deixei mais ou menos as perguntas com relação ao Milton, que será transparente daquilo que está dito. Terminada a audiência, em seguida eu volto aqui para a conclusão dos trabalhos. É questão de 4h30, 15 para 5 do máximo, estou aqui. Senhor, Vossa Excelência está autorizado e eu e o nobre vereador André Rezec continuaremos aqui a colher os depoimentos. Então, muito obrigado. Bom, dando seguimento às oitivas, nós teremos agora, às 14h30, o senhor Carlos Alberto Macedo Diniz, que falaria após o Wilson Franco de Brito. O senhor Carlos, como já dissemos aqui, já lemos o seu ofício, ele se encontra em viagem para Brasília e solicitou a remarcação de uma nova data, a qual foi aprovada aqui pelo plenário. Então, já encontramos no horário já do próximo depoente e ele já se encontra aqui presente. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e convidá-lo já para adentrar ao plenário. O senhor Milton Ferreira Filho, por favor, fique à vontade, ocupe da tribuna para que a gente possa começar os trabalhos. Cadê o... Tá aqui, então é isso. Tá bom, Miltinho? Tranquilo? Já é? Vamos. Senhor Milton Ferreira Filho. Você quer que põe agora já? Endereço? Cadê o requerimento atual, o original? Endereço. RGCPE. Nossa, tá difícil. Vai estar aqui no comecinho? Ah, tá aqui. Aqui, ó, tem um aqui. Não, comigo não tem essa questão. É isso. Ele quer que põe certo ou não precisa? Não? Vamos lá, sala. Senhor Milton Ferreira Filho, primeiramente, Chefe do departamento. desejar-lhe uma boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela André, presença. Juninho. Vossa Senhoria tem conhecimento que esta Casa de Leis aprovou o requerimento 309/2013, a qual constituiu a CPI, Comissão de Inquérito Processante, Comissão de Parlamentar de Inquérito, para averiguar possíveis irregularidades nos últimos 8 anos da administração passada. E o senhor foi convocado para ser, o senhor, no caso, foi convocado por ser funcionário de carreira da Prefeitura. O senhor foi convocado para prestar esclarecimentos e nós vamos transcrever essa imagem que está sendo gravada, por se tratar de bastante informação. Então nós vamos transcrever. Então tudo que o senhor disser, eu peço que o senhor diga bem próximo ao microfone, para que possa ser captado o áudio em bom som, para que a gente possa fazer essa transcrição. E tudo que o senhor falar vai ser transcrito, o senhor vai assinar no final do seu depoimento, e que fará parte do processo final, do relatório final da CPI. Correto? Correto. Senhor Milton, quando nós solicitamos a sua vinda, porque nós percebemos que a maioria dos problemas, na verdade todos eles, que geraram essa comissão, se diz relacionada a recursos financeiros. O senhor poderia me dizer qual que é a sua função na Prefeitura Municipal de Barretos?
Ó, minha área, eu sou chefe de departamento, né? Geralmente, na minha parte, é a parte de departamento e da parte da contabilidade. A minha área, sim, se fica na parte de empenhamento, tá certo? E a parte de orçamento, PPA, LDO, até acabei de protocolar aqui para vocês sabem que o prazo é hoje, que entregar o orçamento para 2014, alterações do PPA, LDO. Essa parte orçamentária que é a minha parte é vinculada. A parte financeira cabe ao departamento de finanças, no caso que era o seu Robson Moreira Couto, junto com o departamento de tesouraria que trabalha nessa parte financeira. A minha parte é mais a parte orçamentária e contábil, no caso, parte de empenhamento, essa parte de estruturação. Tá. Então, nós temos aqui, no requerimento, só para que o senhor tenha ciência, se o senhor achar, nós vamos depois direto no que o senhor foi convidado mais especificamente para falar. Mas se o senhor achar que tem alguma informação que possa acrescentar a esse processo e queira nos informar, o primeiro item dessa comissão, ela diz sobre a contribuição de custeio do Serviço de Iluminação Pública, da CIP, considerando o valor alto da dívida do município com a Companhia de Força e Luz CPFL, sendo inclusive verificada a não manutenção e não implantação de um sistema de iluminação pública eficaz em nossa cidade. Se diz da CIP, que foi onde ela foi criada, o senhor deve ter tido conhecimento, mas talvez não fazer a sua parte, porque acho que era a própria CPFL, segundo o depoimento do Marco Antônio, semana passada, que conduzia todo esse processo, né, de arrecadação desses valores. O segundo item é o atraso no pagamento dos fornecedores, que eu também acho que o pagamento não era de sua alçada, né? O atraso no salário dos servidores públicos municipais. E o senhor teria muito interesse também no atrasar, porque o senhor é servidor público municipal também, né? Nós já vimos falando aqui do não repasse ao Instituto de Previdência do município de Barretos, IPMB, mas o item que mais nos chamou a atenção, que o senhor poderia nos explicar, é o item 5, inclusive, que foi uma solicitação da nobre vereadora Paula Lemos, que está aqui presente, que é a questão dos empenhos e liquidações canceladas no último mês da gestão anterior referentes a fornecedores e prestadores de serviço. Nós constatamos, através dos documentos aqui apensados ao processo, muitos empenhos cancelados. Então, nós vamos debater, mas se algum desses outros itens o senhor achar que tem alguma informação, ou o nobre vereador ou eu achar que o senhor poderia estar contribuindo com esse processo, sinta-se à vontade e nos ajude. Eu gostaria, então, de começar com o nobre vereador André, se ele faça as perguntas ali, qual ele achar necessárias. Boa tarde, Miltinho. Oi, André, tudo bom, querido? Primeiro eu gostaria só de entender contabilmente, quando há o atraso, a questão de multa e juros, como que ela é computada? Isso é feito um novo empenho? Como que é contabilizado isso? Ó, a gente está falando do caso de multa e juros, que tipo assim... Em decorrência de atraso. Tem vezes, por exemplo, tem vezes que a gente tem a dotação específica de multa e atraso, que você empenha separado, quando tem esse caso. E tem no caso, por exemplo, quando CPFL, alguma coisa, já vinha embutido no próprio do mês passado, se pagava empenhado junto e se pagava desse jeito, entendeu? Certo, então não há uma separação porque orçamentária. você atrasava o CPFL, por exemplo, pagar CPFL, água, luz, já vinha no outro mês já vinha na cobrança, você sabe, na sua casa acontece, na casa da gente acontece assim, né? Você não paga no mês vem embutido. Então, não tem separação nisso, né? Então, a gente passava os meninos, os empenhamentos, eles vinham, faziam o empenhamento do mês e se pagava, entendeu? Se passava o departamento de tesouraria para se fazer o pagamento, entendeu? Miltinho, a questão de cancelamentos de empenhos cancelados, ele saiu de 2005 da casa de 12 milhões e foi caminhando até a casa dos 20 milhões. Em 2010 a 21 milhões, em 2011 21 milhões e em 2012, no final da gestão, chegou a 60 milhões. Qual que é a motivação técnica para cancelamento desses empenhos? Na realidade é o seguinte, André, o que acontece? Vocês sabem que no começo você agora é vereador, continua, né? Vocês viram que veio para casa uma reabertura de crédito de Finaspel de 28 milhões. Então, o que acontece? A gente, todo o ano, por exemplo, começa de janeiro agora, a administração, a gente faz um empenhamento global de todas as despesas da prefeitura. E o que acontece? Aconteceu o ano passado. Se empenhou muitos empenhos globais. Muito, por exemplo, Fundivale, só Fundivale deu em torno de 20 milhões, com Fundivale, com Rio das Pedras, com mais as coisas. Então, chega no final do exercício, aqueles empenhos que a gente... Então, o empenho global, eles não liquidados, a gente anula eles e remente para a Câmara para reabertura de créditos especiais.
que vocês mesmos que autorizam para a gente. Porque todo o movimento da prefeitura, dos bens globais, conforme vai se liquidando, vai tendo a obra, a medição, por exemplo, a prestação de serviço, a pessoa empenha, vai tramitando o processo, chega no exercício, não teve a liquidação, a gente vai, cancela esses empenhos, remite para o seu convênio, a gente remite para vocês para a reabertura de crédito, entendeu? Para poder abrir, para não onerar, na realidade, o orçamento do exercício, porque, na realidade, você fechou o exercício, não tem, é crédito especial, autorizou lá embaixo a abertura de crédito especial. Por exemplo, tem empenho 2008, 2010, aí vocês, por exemplo, 2012, autorizou, chegou, empenhou, fez o empenhamento. Não deu também da obra, a gente cancela, remite para vocês reabrirem a dotação orçamentária para nós, para a gente não onerar, na verdade, nem o orçamento do próprio exercício, né? Abre como crédito especial. Sim. Reabertura de crédito. Sim, esses são pacíficos, esse não há nenhum problema a respeito com isso. O que me chama a atenção é que no dia 6 de dezembro de 2012, foi exarado o decreto 7.159, certo, que estabelece normas para o encerramento da execução orçamentária financeira, levantamento de balanço, em face às recomendações da Lei 101 de 2000. Certo. E no seu artigo 3º, ele diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Departamento de Finanças, após análise técnica a seu critério, poderá proceder o cancelamento de saldo de contas de restos a pagar processados e não processados, liquidados ou não. Houver empenhos liquidados, cancelados? Não, exercício de 2012, pode ter acontecido empenhos ser anulados, mas tipo assim, para correção de fonte de recurso, entendeu, André? Por exemplo, o empenho era fonte 1, porque na realidade a gente empenha a média de 2.000 empenhos por mês. E é uma equipe, por exemplo, compras é tudo interligado, junto é ligado, por exemplo, educação é ligada com a saúde é ligado com todo interligado e vai para o departamento de contabilidade, que os meus meninos fazem o empenhamento. Aí na execução do empenho, vê se fez o empenhamento errado, ou a gente anula esse empenho, corrige esse empenho, reempenha ele de novo na fonte certa e para correção, porque na realidade são muitos empenhos e é muito movimento, entendeu? Aconteceu em 2012. Mas essa correção de empenho é feita normalmente no mesmo dia, sem um intervalo grande? Não, André, talvez não. Depende, porque pode acontecer, porque como são muitos empenhos, por exemplo... Não, eu falo a partir do momento que você cancela... Ah, claro, por exemplo, eu passo o empenho para vocês, departamento de tesouraria. Aí não demora um prazo para pagar. Na hora do pagamento, o pessoal da tesouraria verifica que se foi feito errado. Ô, Miltinho, isso aqui está errado, cara, tem que arrumar, não é a fonte 1. Ó, isso aqui era da saúde, ó, isso aqui era da educação. Então a gente fez o quê? Manda os meninos vão lá e torna o empenho, arruma e faz a correção. Mas normalmente no mesmo dia. Como um dia, 2 dias... Não, depende, pode acontecer com outros períodos também, né, André? Porque depende, pode acontecer com prazo mais para frente. Depende, na hora do pagamento, demorou para pagar o empenho, vai pagar, vamos pagar o fulano. Aí levanta o empenho, opa, isso aqui não é errado, Mitinho, ó, tem que resolver o cancelamento. E quando você faz esse reempenho, não pode acabar ocasionando a inversão da ordem cronológica de alguns pagamentos? Porque ele estava naquela ordem, depois quando ele reempenha, ele pula para o fim da fila? Não, porque quando a gente faz em reempenho, André, pode acontecer o seguinte: você vai reempenhar e você justifica. Reempenhamento do empenho tal para correção de fonte de recursos. Reempenhamento do empenho tal para correção da dotação orçamentária. Então, acontece isso, entendeu? Porque, na realidade, são muitos empenhos. No nosso departamento, são vários empenhos. E é muita coisa, entendeu? E daí você acaba não invertendo a ordem de pagamento, então? Eu não sei se seria invertendo as ordens de pagamentos, né? Porque, na realidade, eu não sei como que o tribunal vê realmente essa situação, se reverte ou não. Realmente fica uma coisa assim, eu fico te devendo essa resposta. Não, mas, por exemplo, quando você anula um empenho liquidado, certo. Vamos falar só de empenho liquidado, porque empenho global não tem nem o porquê. Porque na realidade, justamente, pode acontecer, pelo fato do tribunal, de repente, pegar, olhar o bichinho. Aí teria que pegar o empenho e justificar junto ao tribunal. Realmente você pode acontecer isso. Não, o que me chamou muita atenção foi a palavra empenho liquidado. Ainda entendi. Empenho liquidado, até para quem está assistindo e muitas vezes não sabe o que é um empenho liquidado, é um empenho que foi contratado e o serviço foi prestado. O objeto entregou. Exatamente, o serviço foi prestado. É isso aí mesmo, entendi. Dentro das listas que nós checamos aqui, até nós pedimos o esclarecimento à prefeitura, ainda não chegou para mim fazer uma pergunta mais concreta até. Porque vieram várias listas, todas picadas por ano, que são todas essas aqui, e complicou bastante nosso serviço até de entender algumas coisas. Um dos casos aqui que nós pegamos, até a gente brincou, porque é de uma empresa chamada CQC. 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 Tecnologia em Sistemas de Diagnósticos. O que aconteceu com essa empresa? Ela teve um empenho liquidado, cancelado e depois colocado em restos a pagar. Reempenhado, então, no caso. Reempenhado. Justamente. Então, mas daí você não tira ela da lista de cronológica? Então, André, por isso que eu tô porque
se ele estava liquidado, quando ele foi para ser pago, ele foi cancelado, depois ele foi reempenhado e jogado para o resto a pagar, não houve uma inversão de ordem cronológica de pagamento? Então, foi o que eu acabei de comentar contigo. É que, na realidade, pode ter acontecido, igual você está falando, inversão da ordem cronológica, mas, na realidade, a partir do momento que você empenhou, reempenhou o empenho, por isso que eu estou te falando, são vários empenhos, muitos empenhos, e o movimento é muito grande, que de repente pegou-se, vamos empenhar, que estava errado, simplesmente estava liquidado, não podia, foi lá e se empenhou de novo. Porque são várias pessoas que fazem o empenhamento, porque é muito movimento, André, que eu vou te falar para você, nós estamos em 5 pessoas empenhando, agora você vê 2.000 empenhos por mês, cara, é muita coisa, entendeu? Então, muitos movimentos na prefeitura. Porque chama atenção, assim, empenhos cancelados. Eu tô aqui com a anulação de empenho de 2012. Uhum. No final. E a gente começa a pegar aqui, ó, na primeira página, a gente pega assim, Correios, R$15.000. Correio é um serviço com certeza prestado. Uhum. Daí vem aqui, CPFL, empenhos anulados, várias páginas de empenho anulado da CPFL, que também são serviços prestados. Ó, teve a CPFL no final do exercício, teve uns parcelamentos. 1.414.000 de empenho cancelado. Justamente. Depois vem Pericle Iluminação, mais R$30.000. Pedreira de Terra Roxa, R$11.000. Líder Comercial, 900. Comap, R$25.000. Eu acredito, por exemplo, Comap. Material de construção. Deve ter sido usado em algum lugar. O material efetivamente foi pego. O que justifica a anulação desses empenhos? Na realidade, foi o que eu acabei de falar contigo. Na realidade, isso que eu estou querendo explicar para você. Pode ter anulado pelo fato do gerador do quê? De ter refeito de novo em dotação separada, em dotações diferentes. Ou o movimento, por exemplo, lá no sistema da prefeitura, é tudo feito reserva de compras, tudo online, um exemplo. Aí se faz o empenho online, tudo online, faz o empenho. Chega lá, opa, não efetuou o objeto. A gente vai lá e cancela. Se houve liquidação do objeto, está errado, arruma-se a dotação, se faz o empenhamento de novo. Porque, na realidade, é o que eu estou te falando para você, são muitos empenhos dentro do mês, entendeu? É muita coisa. É a média de 2.000 empenhos e poucos por mês. São muita gente, muitas pessoas empenhando, sabe, André? Por exemplo, mas vamos voltar aqui. CPFL, que é fornecedor número 11. São 9 páginas de empenhos cancelados, totalizando 1.413.000. Porque a CPFL teve aquele parcelamento no final do exercício, você lembra, André? Que depois nós fizemos um parcelamento novo em 2013, tá lembrado? Correto. Aí nós fizemos aquele parcelamento novo, né? Tá, então... Nós fizemos o parcelamento da CPFL, teve aquele do Instituto também, que nós fizemos no final do exercício. Então, esses parcelamentos nós cancelamos, né? Aí em 2013 fez o novo. E, por exemplo, lojas de material para construção, tem lojas aqui com uma quantidade muito alta de cancelamentos de empenho, todos no último mês. É isso que eu estou te explicando para você, André. Se você for ver, o que acontece? O empenhamento é um movimento que tem na prefeitura, que é muito grande, os empenhamentos, que você pode olhar que, na realidade, pode ter os empenhos aí, ter feito em outro, tipo assim, trocou em fonte 1 para fonte 2, para fonte 5, Deixa eu lhe falar. Correção de fontes. O senhor sabe que aqui nós estamos tratando de uma comissão para apurar possíveis Claro. irregularidades da ex-administração. Vou fazer uma pergunta bem clara e objetiva para o senhor. Essa questão de cancelamento de empenho, reempenhamentos, enfim, ela é feita de forma natural, sempre foi feita desde que Vossa Senhoria trabalha na prefeitura. Em algum momento nesses últimos 8 anos, e o senhor sabe que o senhor está falando, tudo que o senhor falar aqui, eu peço que o senhor fale, que você vai assinar depois, vai fazer parte do processo. O prefeito, Emanuel, lhe solicitou para cancelar algum empenho ou para fazer algo que pudesse vir a prejudicar alguém ou alguma instituição? Não, senhor. Os parcelamentos que foram feitos foram cancelados em cima de parcelamentos que foram feitos, né? Em momento algum teve interferência do prefeito? Algum momento teve interferência do prefeito para pedir para fazer? A gente trabalha na prefeitura faz 29 anos. A gente sempre procurou fazer vocês as coisas são corretas. funcionários. Eu sou funcionário. O prefeito está.
Eu estou 29 anos na prefeitura, a gente sempre procurou fazer as coisas do melhor forma Disso possível. aí eu não tenho a gente mínima não- você- dúvida vocês conhecem da idoneidade de quem Vossa são as Senhoria. pessoas, porque a gente não tem vínculo com o prefeito, a gente tem vínculo com a Isso. prefeitura. A gente não tem vínculo com político, partido, nada. A gente tem vínculo com a prefeitura. E a gente procura sempre Vocês fazer têm um nome a zelar. o melhor tem um- possível dentro da administração. Eu já trabalhei com vários prefeitos e sempre procurei fazer o melhor para o município. Vocês Mas sempre conhecem. o que nos mais, a parte que nos Deixa eu mais... terminar meu raciocínio. Pois não, aqui, pois não. Minha sequência de pergunta. Por exemplo, eu estava pegando aqui, por exemplo, você pega Constro Ribeiro. Constro Ribeiro, você anula o empenho do mês 9, do mês 3, do mês 4, do mês 10, do mês 12, tudo em dezembro. Total 11 mil aqui. Supermercado Passador, mês 4, mês 9, mês 5, mês 12, 10 mil. INSS, e assim vai. Então, no mês de dezembro, houve um cancelamento de empenhos, não só do mês de dezembro. Quando fala assim, algum erro e tal, seria do mês. Mas quando você vem aqui, pega um empenho em dezembro, no dia, não tem a data aqui, mas dentro do mês de dezembro, e cancela um empenho, e daí fala assim, um empenho global e uma parte. Possivelmente não, porque, por exemplo, supermercado Passador, um empenho de R$560, dificilmente seria um empenho global que está pagando uma parcela. Eu queria entender como que... O que acontece, André? A gente, quando está na fase de fechamento de exercício, a gente começa a levantar os empenhos que estão em abertos, entendeu? Por exemplo, tem empenhamento que está em aberto. O que esse empenho realmente está lá? Não, realmente está devendo. Não, não está. Então, vamos cancelar. Para dar esse fechamento. Por isso que eu estou querendo explicar para você. Que o fechamento na prefeitura é muito grande, então sempre tem vez. E nós que nós estamos fechando o exercício, que nós começamos a fazer o levantamento do que são os empenhos em abertos, quais são os empenhos que estão para poder cancelar, quais são os empenhos que não para cancelar. Esse é o fechamento de balanço que a gente faz. Sim, não, mas porque o que chamou a atenção foi justamente a mudança de patamar. Ele dobrou. No ano de 2012, ele passou para 60 milhões. Então, um dos grandes, por isso que eu estou te falando, uma das grandes coisas foi devido aos convênios, que são muito grandes. Que os valores, esse ano, teve muito convênio de final de exercício. Mas todos os anos tinham Não, uma mas o quantidade absurda de Então, mas convênios que se cancelava no final e abria dotação. Não, então, mas eu estou falando que esse exercício de 2012, André, se você for ver, teve os grandes convênios grandes, por exemplo, o Fundivale foi 20 milhões. Que foi o Rio das Pedras, junto com mais essa outra empresa aí, né? Foi 18, deu Escamate. 20, Escamate. Então deu 20 milhões. Então foi aonde que deu esse boom aí, no final do ano de exercício. Por quê? Porque dava o empenho global, quando abriu o crédito, se empenhou e não foi liquidado, porque não houve a liquidação do objeto, vocês sabem disso. E aí no final do exercício se cancelou a parte de liquidação dos empenhos, entendeu? E, geralmente nessa fase de fechamento de 2012, a gente levantou o que é que está em aberto, o que não está, e foi onde que foi se cancelando. Tá bom? E só para entender, nesse decreto, quando autoriza, o porquê autorizar, cancelar empenho liquidado? Isso aí é o modelo que se faz, né? Modelo de decreto que se faz no fechamento de exercício, geralmente quando vai passar para outro Porque prefeito. empenho liquidado, tecnicamente, não se realmente. deveria cancelar. Justamente, realmente. Mas é aqui que eu estou falando. Então, é o modelo que se montou, na realidade, né, André? Aqui também diz que fica autorizada a Secretaria de Finanças a proceder à análise técnica. Quem procedia essa análise técnica? Do que você está falando? Sobre Dos empenhos que seriam cancelados. Geralmente, os meus meninos que trabalham comigo, eles olham os empenhos que estão, igual eu estou te falando, na nossa parte de fechamento, a gente olha o que realmente, os empenhos que estão, o objeto dele liquidados ou não, e se cancela. São várias pessoas que trabalham junto. Todos os funcionários têm cancelam livremente, assim? Teriam autonomia para cancelar? Não é que é questão de livremente. Na realidade, os meninos trabalham nessa área faz muitos anos. Você conhece as pessoas? Conheço todos. Você conhece todos. Então, os meninos já sabem, tramita o processo, eles já sabem o processo, como que é a sequência do processo. Entendeu? Existe algum controle desses empenhos cancelados? Como é feito? Existe alguma forma de... Ou chegou a ver que tem alguma coisa, ele mesmo cancela, ele já reempenha e não tem nenhum tipo de... Não, geralmente os empenhos de obra, essas coisas, eu deixo por conta da Marlene, que a Marlene é responsável por essa parte, que ela é bem técnica nessa área, que ela mexe com essa área, que é a parte maior, né, global, que é essa parte de obra, essas coisas, entendeu? Dentro do sistema, seria possível a gente ter uma relação de todos os empenhos liquidados que efetivamente foram cancelados? Liquidados? Liquidados.
Eu não preciso até ver, viu, André? Porque, na realidade, o sistema hoje, ele você viu, até eu vi que vocês pediram, é uma forma global, na realidade, né? Os empenhos. Não sei se teria como liquidar, se o sistema soltaria isso. Realmente, eu não tenho como te informar isso, né? Uma questão que possa simplificar. Exemplo, Vossa Senhoria disse que o empenho do Fundo de Vale, Rio das Pedras, foi cancelado por ser final de exercício. Final de 2013 agora, se caso não fosse liquidado esse empenho, ele novamente tem que ser cancelado. Justamente. E reaberto novamente. Então quer dizer que esse ano, se a obra não terminar agora, nós já estamos em outubro, em dezembro vocês cancelam esses 28 milhões. Então, esse 28 ano... milhões não, o que ficou de saldo do convênio, né? Que nós pedimos para reabrir, né, André? Exemplo, foi 20 e poucos milhões. Mas, por exemplo, o que foi reaberto, por exemplo, aí tramita o processo. Aí chega lá para poder reempenhar a Fundo de Vale de novo. A gente empenha de novo, tramita o processo, chega às medições. Se não chegar todas as medições, nós vamos anular esse empenho e fazer reempenhar para vocês de novo. Porque, então, provavelmente... eu estou onerando o meu orçamento, porque o orçamento ele é plurianual. Então, é só dentro daquele exercício. Entendi. Senão eu estou onerando o orçamento da prefeitura esse ano, eu estou prejudicando. Ó, em 2013, acabou, não empenhou, cancelou. Ano que vem, em 2014, eu ando, vocês reabrem o empenho, a gente abre de novo, tramita o processo de novo, vocês autorizam de novo, aí nós vamos de novo, passa quando. Porque, na realidade, é a abertura de crédito especial. A não ser quando é um período, há 4 meses. Tipo assim, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu mandei para vocês abrir o crédito especial aqui. Aí vocês vão me autorizar a abrir. Aí eu abri o crédito especial aqui para vocês, aí, a gente fala que nesse período, nos outros 4 meses, a gente pode reabrir por decreto. Porque a lei dá esse amparo, só nos últimos 4 meses. Se eu mandar um projeto de lei para vocês abrindo crédito especial aqui durante outubro, novembro, dezembro, André, setembro, outubro, novembro, dezembro, vocês me autorizaram. Eu não preciso vir aqui no de janeiro aqui de novo falar para vocês, André, ó, estou pedindo para você, porque a lei dá um amparo dos 4 meses para você reabrir de novo o sistema. O próprio 4320 dá esse amparo para você reabrir o processo sem autorização de vocês. Tá bom? Miltinho, aqui eu peguei um outro exemplo aqui para que... porque eu realmente não consigo entender isso aqui. Você sabe que eu sou até meio chato nas audiências públicas, né? Não, imagina. Eu até quero entender. A gente está aqui para poder ajudar. Por exemplo, Telefônica do Brasil S.A. Se anula, em dezembro, alguns empenhos de 6 de janeiro de 2012, 27 de janeiro de 2012, 1º de agosto de 2012. Quer dizer, não tem como tecnicamente não ser usado, porque é uma conta de telefone. Empenhos, André, geralmente a gente faz o quê? Telefone, CPFL, essas coisas, tem várias empresas que a gente empenha no começo de janeiro, por causa de saldo de dotação orçamentária. Aqui eu falo para os meninos, vocês pegam, já empenham que você já tem uma média, faz um empenho prévio e vai se liquidando até para evitar de negócio de dotação, porque vocês sabem que chega o final do ano aqui é uma loucura de dotação orçamentária, pedindo para vocês autorizarem, até por anulação, tira daqui e passa para lá, porque realmente chega o final do ano, acaba essa suplementação. Sim, então, mas como que anulam um empenho de 6 de janeiro em dezembro de uma conta de telefone? Justamente, porque esse empenho, o empenho em janeiro, o empenho, ele se faz em empenho global, só que... Mas de R$600? R$543 então, empenho mas você global? deve ter anulado, deve ter sobrado o restinho dele, né, André? Que anulou o resto dele. O empenho global foi lá, tipo lá, 10 mil reserva. Mas daí não anularia dezembro? Não, aí chega em dezembro, você vê o saldo lá, sobrou R$1.000. Aí você anula o empenho de R$1.000. Entendeu? Aí você sobrou lá. Você fez lá R$20 mil no começo de janeiro. Você vai, chega o final do ano e você anula o empenho do saldo que ficou no empenho. É sempre assim, por quê? Por causa de reserva. Por exemplo, o empenho Santa Casa. A gente empenha global. Mas, por exemplo, se fosse assim, o que justificaria ter empenho de janeiro, empenho de agosto, empenho de março, empenho de junho, empenho de todos os meses? Justamente, porque tem empenhos que aqueles empenhos que você sabe que aquilo lá, que tem a média, os minutos fazem. Tem empenhos que vêm separado. Ó, CPFL e tal, vamos empenhar também separado. Porque nem todos os empenhos é globais. Por reserva. No tipo assim, a gente não pega, porque é muita conta, são muitas contas CPFL, são vários prédios que vêm. Sim, mas telefone, por exemplo, não dá para empenhar global. Chega a conta, empenha a conta do mês, correto? Não, mas tem caso, por exemplo, tem caso que os meninos tem vezes que Miltinho, isso aqui já vem todo mês, posso empenhar, por exemplo? Caso de linha de dados, alguma coisa, que é aquele contrato mas teve fixo caso mensal. esse ano de 2012, André, que se empenhou sim. Vou te falar para você que não, que teve esse caso, depois acabaram os meninos, acabando a dotação, acabou começando a empenhar de novo como ordinário normal, entendeu? Aí anulou esse final do exercício, na verdade é essa. Sim, não, eu falo porque aqui nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 empenhos da Anulados. Telefônica, por exemplo. Justamente. Valores, R$500, R$3.000, R$1.000, R$100, R$70. Então, Exatamente. não me parece que seja um empenho global. Me parece que é um empenho. E o que eu não consigo entender é que são os meses mais variados. Mês 11, mês 12, mês 8, mês 6, mês 4, mês 1. Então, o que eu não consigo entender é como que em dezembro você anula todos esses empenhos durante o ano, o que não me parece empenho global. Não, pode. Eu estou te falando para você, nem todos os empenhos são globais, André. Nem todos os empenhos são globais. Sim, e os que não são globais, por que eles são anulados? Justamente por isso, porque a gente faz o quê? Se empenha, faz o empenhamento. No fechamento dos empenhos, verificou-se esses empenhos que realmente estão errados, ou anulados, ou troca-se de, igual eu expliquei para você, troca-se de fonte, anula de um lado, passa para o outro, entendeu? Acontece o movimento da prefeitura que é muito grande, entendeu? Mas só uma coisa que para mim ficou claro. Você tinha falado, até o Juninho perguntou, que a razão de chegar aos 60 milhões foram 20 milhões quase das duas obras, Fundo de Vale... Teve várias coisa. obras, né? Só que acontece o seguinte, nessa relação que foi encaminhada para a gente aqui, não tem discriminado 60 milhões e não consta nenhuma nem a outra. O quê? Eu tô aqui com a relação do exercício de 2012... Anulação de empenhos, exercício de 2012. Discriminado fornecedor por fornecedor, empenho por empenho, a data e o valor. E aqui a gente pega, por exemplo, daí vem, primeira linha, empresa de Correios e Telégrafos, 15 mil. Força e Luz. Você está falando que não consta nenhuma das duas empresas? Não, nenhuma das empresas. Aí eu tenho certeza que pode olhar que tá, porque na minha relação aqui que eu tirei aqui, ó, ele tem elas marcadas ali aqui, ó. Tá vendo, ó? 26 milhões, ó. 8 milhões, 11 milhões, tá vendo? Empenhos anulados, ó. Tá vendo? Ó, só aqui dá 11, dá 20 milhões aqui. Com mais 1 milhão. Não, mas aqui quer ver? Aqui eu ó, como que tá o nome? O meu que tá separado por fonte de recurso, entendeu? A sua é diferente, tirei por fonte de recurso. Olha, você procurou esse camate aí? É esse camate, né? Essa é a documentação que foi encaminhada para a CPFE. Você tem o número do fornecedor? Está por número de fornecedor. Peraí, mas é porque aqui não está em ordem de... Peraí, segura aí, André. Deixa eu olhar aqui pelo número do fornecedor. Aqui. Aqui, ó. O fornecedor deve ser esse aqui, ó, 284, né? Não, 10602. Aqui está por concorrência, tá vendo? 274. Ele não está o número do fornecedor aqui, André. Aqui eu tirei por fonte de recursos, entendeu? Aqui, ó, tá vendo o empenho? Ó, o número do empenho, não vai achar também, é 10.216 o empenho. Ó, o empenho é 10.216 do controle de enchente e o outro é 9242. Os dois empenhos. É que aí está por fornecedor e aqui está por fonte de recursos, tá vendo? Mas achei estranho, porque era para estar, André. Porque tanto é que se você olhar, aqui os relatórios meio que eu só tirei os resumos. Olha lá, bate certinho com o seu, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ó, bate certinho com o seu valor. Senhores, eu gostaria que vocês falassem no microfone, ela não vai conseguir transcrever depois. Não, é porque na realidade a relação tentando dele está bater fornecedor e a minha aqui está por fonte de recursos que eu tirei para poder prestar para vocês. Bom, senhor presidente, Senhor Milton, tem menção aqui a nobre vereadora Paula que está presente. Ela me fez uma solicitação a qual vou transcrever a Vossa Senhoria. Ela ficou muito preocupada com a questão dos empenhos que foram cancelados em dezembro das instituições de caridade. O senhor tem algo que poderia dizer ou acrescentar em respeito a isso? Se teve alguma coisa de ilegal ou se realmente é normal de se fazer todo final de ano esse cancelamento de empenho? É que na realidade as entidades, na realidade, você faz o objeto, você empenha, faz o empenho, no caso a gente faz empenho global também e vai ser liquidando. Porque a subvenção, no caso, se ela é do ano, né, cara? Tinha que ser passado dentro do exercício, na realidade, a subvenção. Entendeu? Você faz o programa lá, você passa dado dentro do exercício o programa, né? A realidade é essa, né? Então, na verdade, a subvenção, o prefeito passa ou repassa, né? Fica a critério da Secretaria de Finanças, se vai se pagar ou não, né?
Mas os empenhos que foram cancelados das instituições foram aqueles que não foram pagos, mesmo no ano de 2012. Como que é? Os empenhos que foram cancelados, eles estavam empenhados globalmente. Exemplo, 60 mil, 10 parcelas de 6 mil. Começaram a ser pagos em maio. Exemplo, terminaria em março de 2013. Se cancela apenas os 3 meses de 2013, supostamente, porque não existe esse parcelamento, não existe. Quem faz o parcelamento é a prefeitura. Na realidade, a subvenção, né, Juninho, teria que ser empenhada, liquidada e paga, vamos ser sinceros, né? Sim. Só que a partir do momento que você empenhou global e não se pagou, liquidou, não é necessidade de ficar, né? Entendi. Se anulou. Porque, na realidade, a subvenção tinha que ser empenhado, liquidado e paga dentro do exercício, né? Independente se você fez de 5, 10 parcelas, você tem que pagar até o final do exercício. O que me explicaram foi o seguinte, não existe esse... Quando você faz um convênio com uma instituição filantrópica, certo? A gente fala, vai passar 100 mil reais para a Casa Transitória André Luiz, só citando exemplo, tá? Aí se estipula, vai se passar em 10 parcelas de 10 mil. Mas que isso é um acordo de cavalheiros, que isso não tem nada a ver, que isso pode ser passado em uma única parcela de 100 mil, que deveria ser passado em uma única parcela, mas não, vamos passar em 10 parcelas de 10 mil, que acaba se caracterizando uma verba mensal que vem ajudar aquela instituição. E aí se acaba se cancelando parte de um convênio que foi autorizado no seu total pela Câmara Municipal. É isso que ocorre? Na realidade, é porque eu estou te falando, se você mandou o convênio, foi 10 parcelas, eu acho que teria que fazer o quê? Teria que passar aquelas parcelas atrasadas em 2, 3 meses e se pagar toda a subvenção, porque a entidade está constando pedindo aquele pedido. Se elas pediram, que se foi feito, tem que repassar para a entidade dentro do exercício. Porque a entidade, elas precisam disso, você sabe disso. A entidade precisa de subvenção e elas precisam. Público e notório. Elas fazem a despesa mensal. Se chegou atrasado depois, se passa 2 ou 3 parcelas no mês só, entendeu? Na verdade, é isso que tem que se fazer, né? Sobre a entidade, né, André? Você sabe disso. Miltinho, na questão do... O professor Adilson esteve aqui agora fazendo uma indagação das associações de pais e mestres. Existe uma lei, existe um convênio feito de repasses mensais à instituição. A gente sabe que foi pago até uma certa hora e depois não se pagou, mesmo estando feito por convênio. Muitas APMs tiveram problemas porque assumiram compromissos em cima desse pagamento. E todos também foram anulados. A gente vê aqui o meu está diferente do seu, então fica difícil a gente falar até em página. Mas aqui, você pega CEMEI Amador Alves Queiroz, 6 mil, CEMEI Antônio Dalla Costa, 4 mil, CEMEI Rosa de Santos, 6.300, foram todos cancelados também. Isso aqui, embora tivesse até fundado aí um contrato. Que na realidade, foi o que eu acabei de falar mesmo, por causa das subvenções, né, André? Na realidade, você fez o compromisso, tinha que ser repassado dentro do exercício. Não foi se repassado dentro do exercício. A subvenção aí, portanto, é quando você assina-se um termo, é referente ao exercício, o repasse. Correto. Como as subvenções, quanto a APM, que cabe a mesmo critério. Não se pagou, na realidade, não executou o objeto. No ano, se manda de novo para você, se abre o processo, tramita de novo, faz outro projeto, passa outra tramitação. Mas, na realidade, só para entender assim, por exemplo, vendo do outro lado, até queria que você me explicasse tecnicamente. A escola estava contando com aquilo, ela assumiu dívidas, ela fez aquilo ali. Depois, a partir do momento que a prefeitura cancela, é como assim, não devo mais. Ela, tecnicamente, ela deixou de dever. Não, na realidade, não é que fica essa dívida? Não, na realidade, é o calote? Não é isso. Na realidade, não é que ela não deve mais. A partir do momento é o seguinte, se assinou-se um termo, né, junto com a escola, e para poder repassar o X, que é o valor. Tinha que se chegar em outubro, quantas parcelas estão devendo? Dizendo, vamos pagar e matar. Porque no começo do exercício já se faz um novo passamento do exercício para poder repassar de novo para as escolas. Mas essa dívida aqui não deveria ficar em restos a pagar? Não, porque são termos do exercício, né, André? Do fechamento daquele objeto. Sim, mas era um compromisso. Não, mas compromisso do exercício, porque senão o que vai fazer? Mas o resto a pagar do exercício são exatamente os compromissos assumidos não pagos. Não, então aí você vai ficar o resto a pagar desse exercício, aí depois você vai, em janeiro você vai empenhar de novo para a escola, mas vou pagar janeiro. Não, pera, eu estou empenhando dentro do exercício do orçamento de janeiro para repassar dentro do exercício. Mas janeiro, tecnicamente, está empenhando a verba de janeiro. A outra é que não pagou. Então, porque aí você na verdade, está sumindo essa dívida. Não, na realidade não é isso, né? Na realidade, porque você tinha um termo de compromisso que tinha que ser repassado dentro do exercício. Você não repassou. Começa o ano, você faz um novo termo,
Sim, mas o novo termo vai de janeiro a dezembro, relativo às obrigações do ano. Justamente. A partir do momento que você pegou e cancelou os Isso. 3 últimos meses do outro ano, aquilo ali deixou de existir a dívida tecnicamente, contabilmente, não é isso? Não é que não deixou de existir, porque na verdade o termo em si você tinha que ser repassado dentro daquele exercício. O termo de convênio, você não repassou, automaticamente eu já faço em janeiro um outro termo repassando, porque a subvenção, o prefeito passa se tiver dinheiro, se não tiver, não passa. Na verdade é essa, né? Que teria que, no meu entendimento, eu acho que subvenção é uma coisa que teria que ser repassada. Sim, mas só para ficar claro, então aqui basicamente cancelou essa dívida e deixa. Se fizer a próxima, tá feito. Se não fizer, mas a dívida sumiu. Não deixa de ser dívida, porque na verdade seria um compromisso que o prefeito, na realidade, do repasse, né, com a Casa PMs, né? Então até que no começo do ano o prefeito já faz um novo e já passa de novo. Mas se o prefeito não quiser fazer também, ele não é obrigado a fazer mas é difícil, né? Porque não, mas assim, tecnicamente, suponhamos que não tenha que fazer. Porque na verdade as APMs, André, é uma coisa muito, se você for analisar, para a própria prefeitura, para o prefeito, isso é muito importante, né? Correto. Fazer, e assim, a questão é que várias APMs deram cheque sem fundo, tiveram inúmeros problemas. Isso aí já é parte financeira, né, André? Não, sim, a parte financeira. Eles tiveram problemas de caixa sério em virtude do não pagamento. E a minha dúvida é justamente quando a gente que é o tema aqui, o cancelamento. Quando você cancela isso, você simplesmente, contabilmente para a prefeitura, a dívida não existe mais. Não, justamente. Contabilmente a dívida deixou de existir. Porque na realidade o repasse das subvenções, como o termo de parceiro, que é tudo de subvenção, você é dentro do exercício o repasse, entendeu? Você faz empenhamento, porque tanto é que você não tem uma nota fiscal, não tem nada. Você vai se empenhando global e vai se liquidando conforme as parcelas. Você vai pagar tantas parcelas. Você não pagou automaticamente, é como se fosse uma liquidação de repasse. Então entendeu? uma subvenção de um ano não pode ficar como resta a pagar para outro ano? Se você depende, você pode deixar resta pagar se você quiser, mas geralmente o que faz? Como você do outro ano você já vai mandar de novo para repassar, você não deixa, né? E aonde fica o critério desse se você quiser e se não quiser? Da onde você pode cancelar de uma e deixar da outra? Esse critério que eu gostaria de entender. Porque fala assim, por exemplo, das entidades estão canceladas aqui, de uma outra pode ter ficado na lista de resto a pagar. Qual o critério usado? Qual a motivação técnica para desse eu cancelo, do outro eu deixo em resto a pagar? Não, geralmente, a maioria das vezes, a gente procura, o que está no empenhamento, a gente procura deixar cancelado e reempenhar no outro exercício. E na minoria, como que funciona? O quê? Na minoria, você falou que na maioria das vezes funciona assim, na minoria, como funciona? Não, mas na maioria não, André, vai depender do que eu estou te falando. Geralmente as APMs, que são os repasses, procura se passar e empenhar dentro do exercício, né? Pagar dentro do exercício, né? Na realidade, não é um objeto assim de liquidação do que vai se fazendo todo ano e vai se pagando, entendeu? Nobre vereador André. Só para fazer aqui. Fique à vontade. Nilton, nós todos sabemos que o senhor é funcionário de carreira, mais quase 30 anos já de prefeitura. Tem o famoso termo chamado fé pública, né? Por ser funcionário de carreira. E todas as informações que Vossa Senhoria presta aqui, nós sabemos que elas têm fé pública. Nós tivemos aqui aprovado em 2011 a Lei 6.931, que é um complemento da 101 de 2000, que estabeleceu regras para esse cancelamento de empenhos, né? Então ela está aqui, estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira para levantamento de balanço geral do município de Barretos no exercício 2011, face às recomendações da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade, que é a Lei de Responsabilidade Administrativa. E aqui fala, a execução orçamentária do município de Barretos se encerra impreterivelmente dentro do seguinte cronograma. As requisições para a compra de bens, isso nós estamos falando do ano de 2011. Eu gostaria de saber se essa lei também ela vale para os demais anos. Não, André citou uma lei nova de decreto aqui, né, André, em 2012, não foi? Foi. Ele abriu aqui, ele falou. E aqui ela diz. Que é a lei, André? Você falou aí. Tem um decreto-lei no... Decreto 759. É esse que está valendo agora. É esse de 2012. É o que está valendo agora. É esse aí. Nilton, agora eu vou voltar aqui, que daí você falou uma coisa, agora eu cheguei na minoria. Se a gente pegar a lista de restos a pagar, a gente vai pegar aqui na lista de restos a pagar. Amor exigente, 10 mil de restos a pagar. LVF, 57 mil de restos a pagar. Creche Dom José de Matos Pereira, 20 mil de restos a pagar. Abavim, 15 mil de restos a pagar. Creche Formiguinha, 26 mil restos a pagar. Creche Santo Antônio de Pádua,
como que fica? Algumas foram para restos a pagar, outras foram canceladas. É essa que eu queria entender. Quem define? Essa vai ser anulada, essa vai para restos a pagar. Ó, André, geralmente, o que acontece? Você pode verificar que, geralmente, os empenhos do ensino, que são subvenções, você pode ver que a maioria deve ser creche. O que acontece? A legislação dá um amparo para a gente pode se pagar até dia 31 de janeiro do outro mês, do outro exercício. Entendeu? Então, para efeito de aplicação do ensino, a empenhamento do ensino à liquidação, você se tem, como a legislação dá um amparo que você pode se pagar até dia 31 de janeiro do exercício, o que acontece? O tribunal ele faz o quê? Ele faz análise do que se pagou. Ele chega da prefeitura lá para maio, junho. Aí ele chega e fala assim, ó, me levanta para mim, o que foi pago até dia 31 de janeiro? Até dia 31 de dezembro? Ó, foi tanto. O que se pagou até dia 31 de janeiro? Foi tanto, entendeu? Então, esses empenhos, geralmente, que são da educação, se fica, por quê? Para poder ser pago, para entrar na parte da aplicação da educação. Achei um outro aqui, interessante. Que é tudo APM do CEMEI Baroni, justamente. 1.000 e tanto de restos a pagar. Os outros quase todos cancelados, aí assim, eu queria entender como que... Escolhe um, esse vai para restos a pagar, esse cancela. Não, então, mas é isso que eu estou falando. Os empenhos da educação, André, são... praticamente, nós deixamos quase todos para poder, se está a liquidação, para poder se empenhar e pagar até dia 31 de janeiro. Mas no caso do CEMEIs, das APMs, na verdade, só a do CEMEI Baroni que está o resto a pagar. O resto, todas as outras estão nos empenhos cancelados. Eu precisava ver, porque realmente, na realidade, todos os empenhos a gente procura deixar como ensino, entendeu? Aqui anulação. Todas. Aqui resta a pagar. Certo. Mas você procurou se não tem outros APMs? Outro aqui? Não. Não A achou? maioria não. Então, mas o que a gente sempre procura deixar, André, realmente é isso. Os empenhos da educação ficam empenhados até dia 31 de janeiro. Tá? É isso aí. Para mim, sim. Não consegui entender ainda não, mas... Senhor Milton, complexo, o que nós presenciamos é que a questão de contabilidade de um orçamento, ele é bem diferente da contabilidade da iniciativa privada, né? Bem diferente. Porque no orçamento municipal você estima uma receita, afixa a despesa e faz-se um empenhamento que se vai gastar num ano, de repente com determinado rúbrica em determinada secretaria ou diretoria, enfim, ou na saúde, na educação, e acaba, às vezes, no final do ano, não conseguindo cumprir aqueles requisitos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta bastante clara e transparente a Vossa Senhoria, que, como a CPI ela foi aberta para se averiguar possíveis irregularidades na administração municipal e situações escusas ocorridas nos últimos 8 anos, Vossa Senhoria, como funcionário de carreira, de fé pública, tem algo a dizer que foi feito, que poderia acrescentar nos autos como forma irregular e ilegal que possa ter sido cometido pelo ex-prefeito ou pelo secretário ou alguém da administração que pudesse vir a ferir a lei de responsabilidade fiscal, que isso sim implicaria num crime contra a lei de responsabilidade fiscal ou criminal? Dentro do que vocês perguntaram referente aos 2012, eu não verifiquei nada sobre isso. 2012, os 8 anos. Eu não tenho o que falar sobre administração, porque tudo que a gente procura cumprir a legislação, faz as audiências, o André participou tudo, e procura ver. Agora, se tem alguma coisa irregular, não cabe a mim saber. Que teria que saber era o controle interno. Eu estou dizendo o seguinte, que o senhor teria alguma coisa a acrescentar? Eu não queria nada a acrescentar, porque a prefeitura tem um departamento de controle interno que era prefeito, no caso, para averiguar esses levantamentos. Tribunal de Contas, que é o auditor especializado nessa área, para levantar e passar para vocês essa área de levantamento, né? Isso aí fica a critério do Tribunal de Contas. Só uma questão que o Brito acabou de sair daqui e falava do Instituto. Como que ficou empenhado? Falava que cobrava essa dívida do Instituto. Essa dívida do Instituto ficava registrada como? Porque eu sempre acompanhei as metas fiscais e nunca apareceu essa dívida do Instituto na dívida da Prefeitura. Essa dívida da parte da Prefeitura, como que ela foi contabilizada? Na realidade, André, a dívida do Instituto, como ela
ele é de dívida fundada, a gente não vai se pagar. Não a dívida fundada. A dívida que estava fora do contrato. É a que eu tentei explicar para ele. Às vezes, por exemplo... Não, a dívida ela fica como flutuante, né, André? Então, vou dar um exemplo. Tinha que pagar tal dia o Instituto. Pagava 3 meses depois. Incidia multa, juro, pagava só o principal. Essa diferença da multa e juro, que ele disse que cobrava da prefeitura, como que foi lançada na contabilidade da prefeitura? Como que foi lançada? Como assim? O que ele falou? Como que é o negócio? Por exemplo, a prefeitura ela tem até o 5º dia útil após a folha de pagamento para pagar o instituto, para repassar. Isso. Se ela não repassa no 5º dia útil, incide 10% de multa, incidia, né? 10% de multa e 2% de juros moratórios. Essa diferença que foi ficando ao longo dos anos, que é, na verdade, você está falando das multas e juros? Entendi. Não se pagava multa e juros, não. Mas, e como que ela foi registrada como dívida a receber da prefeitura? Como realidade, dívida da prefeitura? Ela registrava o quê, André? Na hora que chegava levantamento de dívida, aí se pagava o quê? Se fazia-se o parcelamento, punha multa, juro e correção, e jogava-se na dívida fundada. Sim, não. Correto. Entendeu? Isso das parcelas em aberto. As parcelas que eram pagas com atraso, certo. A questão da multa e do juro dessas parcelas, que foi questionado, que saiu agora, no último acordo agora de 2013, nessa atual gestão, foi reparcelada todas essas multas. Certo. Mas essas multas, elas efetivamente figuravam no restos a pagar, e alguma forma, na dívida da prefeitura? Não, na realidade, era, por exemplo assim, os empenhos que estavam a liquidar, os empenhos flutuantes, ficavam lá na dívida flutuante. Agora, as multas e juros, só quando pagava, se tivesse pagado, se calculasse as multas e juros, se empenhava e pagava, fora disso não. Porque ele disse que cobrava constantemente a prefeitura, nunca foi empenhado nada disso. Essa parte de cobrança ele falou, mas ele mandava isso direto para o secretário então, de Finanças. Contabilmente na prefeitura não pode, porque eu sempre acompanhei as audiências de controle de metas fiscais, inclusive sempre perguntei dessa dívida em todas as audiências para você e para o Adilson. E nunca se foi dito. Agora ele disse que cobrava efetivamente, então eu gostaria de saber se efetivamente existiu alguma coisa dessas dívidas. Que ele cobrava, contabilmente. Que ele cobrava, a gente sabia que ele cobrava, que devia, porque a gente que é funcionário, a gente tem interesse em saber, né, André? Porque realmente esse instituto... Mas nunca foi empenhado nada e nunca foi contabilizado. Na parte de empenhamento, essas coisas, não, né? Porque na realidade, só quando se pagava, vamos pagar a multa de juros, aí o financeiro passaria para nós, a gente fazia, tem que pagar a multa, tem que pagar isso, a gente fazia, no caso o Robson passaria para a gente pagaria separado e pagaria, mas não se passava isso para nós, para o departamento de contabilidade. Senhor Milton Ferreira, o senhor tem um tempo agora para se desplanar, para se despedir, e se o senhor tiver mais alguma coisa que queira acrescentar de forma testemunhal ou de forma física através de documentos, fiquem à vontade para fazer suas considerações e se quiser entregar algum documento que possa vir a acrescentar nesse processo, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês. E dizer que vocês me conhecem, sabem quem eu sou, quem eu sou, né? E não tem nada para acrescentar, é só isso aí, tá bom? Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado pela presença. Nós e toda essa Câmara Municipal agradece ao senhor. Senhores, vamos fazer agora um intervalo até para aguardar o atual prefeito Guilherme. Está marcado para as 16h30, agora 16 e quase, já são 29. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para que a gente aguarde a chegada dele e assim depois retomarmos o trabalho para terminar as oitivas de hoje.